Sabem, todos nós que aqui estamos almejamos alguns sonhos, alguns projetos, nós queremos algumas coisas boas para as nossas vidas. E existe uma expressão popular usada com o povo brasileiro, que ele diz que brasileiro só fecha a porta quando está roubado. Já viu essa expressão? Você olha aqui, diz não brasileiro, não cidadão, no sentido geral, ele acaba sendo assim. E meditando e acompanhando a nossa história, eu queria compartilhar uma palavra sobre edificando muros antes dos dias difíceis. Olha só, a mensagem nesse sentido, edificando muros de proteção antes dos dias difíceis chegar. Porque esses dias de dificuldades, eles vão chegar para todos nós. Pode ficar tranquilo, que os irmãos que ainda não tiveram um dia de provação, pode ficar sossegado que vai chegar o seu dia em que você vai correr para um lado e para o outro, agoniado. E se você não tiver alicerçado em Cristo, esse dia vai ser muito complicado. O provérbio, o escritor provérbio, ele escreveu um dos provérbios que ele diz que se no dia da nossa angústia nós mostrarmos frouxo, a nossa força será pequena, porque quando a adversidade bate a porta, é justamente nesse dia que nós vamos recorrer àquilo que nós temos em nós. Aonde está firmado a nossa fé? Aonde está firmado a nossa confiança? Aonde os nossos olhos vão se levantar em busca de socorro nesse dia? É essa hora que vai fazer a diferença. Só para vocês entenderem, eu iniciei dizendo que a frase popular é que o brasileiro só fecha a porta quando está roubado, não é assim? E também tem mais outras, Você percebe que todos nós aí, nos dias, se tem um período que está lá, vou citar como exemplo, recadastrar o CPF, você tem até o dia 31, de janeiro, às 23 horas e 59 minutos. Você acredita que quando vai dando já, depois que zerou o horário ali, tem gente ainda que vai acessar a página querendo cadastrar ainda? Não é assim? Nós o tempo todo estamos dessa forma, isso parece que está impregnado em nós. E uma vez eu ouvi numa palestra de um rapaz que trabalhava com marketing, e ele falando que nós temos algumas dificuldades em nos organizar e nos prevenir para os dias que virão, a tal ponto que ele descreve, ele é um historiador, ele descrevendo, imagine, nós somos um país onde que parece que a verdade tem dificuldade de permear em nosso meio. Imagine um país, Brasil, criado, vamos dizer assim, invadido pelos portugueses, e logo no início eles trouxeram alguns prisioneiros para, vamos dizer, para pagar no seu período de prisão aqui, contrapartida trabalhando para a coroa portuguesa. E aí imagine esse ambiente de formação já sendo preparado ali no início por pessoas de caráter um pouco duvidoso, Imagine isso aí, Cacifred, que alguns historiadores vão dizer que um dos fundamentos para que o Brasil esteja nessa estrutura é que desde o início da ocupação, vamos dizer assim, dos europeus, dos portugueses, eles já iniciaram com tudo errado aqui. Aí hoje nós somos brasileiros, falamos língua portuguesa, é todo diferente, é todo estranho, não foi algo pensado e organizado para termos a estrutura que nós temos. E nós somos criados nesse contexto a tal ponto que frases tão usadas, que o pessoal diz que o mundo é dos mais espertos. Já viu essas expressões? Como se, de uma certa forma, Arisvaldo, quando alguém mantém um padrão ético, moral, certinho, o pessoal diz, esse aí é meio besta. Porque, por exemplo, você caminhando daqui para lá, achar um iPhone, nesse 15 aí, agorinha, voltando para casa. Se você colocar no estado dizendo, gente, achei um iPhone vindo de casa, aí eu não sei quem é o dono. Alguém vai dizer, só pode ser besta para fazer isso. Não é assim? Porque automaticamente na mente de todo mundo seria, tira o chip, leva em um lugar, desbloqueia e usa. Achou? Ainda tem uma frase que diz, foi achado, não é roubado, e quem perdeu foi relaxado. Ainda usa algumas coisas assim. Só para vocês perceberem, o quanto nós estamos caminhando à deriva todos os dias e não nos organizamos muitas das vezes. Você quer ver uma coisa?
Todos nós que já passamos dos 40 anos, nós lá com 15 anos, antes dos 18, quem parou para pensar um pouquinho que algumas coisas poderiam nos sobreviver hoje? Não, ninguém. Nós queríamos mais, era suar um pouco mais. E o pai é que estava errado, onde menino dorme cedo, menino faz isso. Nós não queríamos saber de nada disso. Ainda hoje nós tomamos Coca-Cola, eu por exemplo, e o pessoal diz, rapaz, um copo de Coca-Cola tem não sei quantos miligramas de açúcar, vai ter problema para a saúde e tudo mais, mas a Coca-Cola é boa depois do almoço, não é assim? E nós lá estamos, por quê? Porque nós não estamos preocupados em nos organizar. Aí depois passa uma certa idade, o que vai acontecer? Dá problema, né, de saúde, né, o pâncreas, né, já não vai conseguir mais funcionar, e aí daqui a pouco surge a diabetes, surge outros problemas, e aí a hora que nós vamos parar, se eu soubesse, eu tinha parado de fazer comer açúcar em excesso antes. Não é assim? Nós somos o tempo todo e assim vai acontecendo em nossas vidas, né? Você percebe que tudo isso vai acontecendo no contexto das nossas vidas, e nós não estamos preocupados em preparar, né, de cuidar das nossas vidas. Nós não estamos preocupados nem quem é que chega em nossa vida, se a pessoa é boa, não. Se o cara é legal, é que vale. Você não quer saber o histórico dessa pessoa, você não quer saber quem é essa pessoa, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele vive, como ele trata as pessoas. Não, o importante é que ele é legal, né? Você quer ver quando alguém está trilhando um caminho desagradável, você vai conversar com ele diz, não, mas ele é uma pessoa tão legal comigo, ele é tão, imagine uma pessoa tão gentil, e todo mundo está dizendo, rapaz, isso aí não vai por esse caminho. Salmo de número 1, ele diz, né, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Fala isso para alguém. Não, pelo contrário, ele diz, não, mas a pessoa é tão legal, aí de repente vem a circunstância e nos pega, né, de jeito, e nós vamos reclamar de quem depois? Se fomos orientados o tempo todo. É por isso que nessa palavra eu quero compartilhar com os irmãos, é que situações adversas elas vão acontecer sempre, mas quem se preparou para algumas coisas? Quem é que buscou, né? Imagina um mundo espiritual, né? Nos dias, olha só para você perceber, eu vou frisar isso para vocês entenderem. Segundo os especialistas, dizem que tudo aquilo que nós ouvimos e vemos, isso vai estar armazenado dentro de nós, certo? No dia que uma adversidade bater em nossa porta, automaticamente nós vamos recorrer ao que nós temos de informação em busca de solução, certo? E aí imagine um menino no meio da noite, um exemplo aqui, o menino no meio da noite começa a sentir medo, mas durante o dia não tem alimentado a sua alma, a sua mente, de nada que vai fazer ele ter segurança, né? E o que vai acontecer quando ele começar a olhar para o canto da parede e achar que tem alguma coisa lá? Se dentro da mente dele só tem coisas que de repente vai alimentar esse medo, né? Os meninos da web hoje, eles se alimentam dessa forma. É por isso que os nossos filhos, 12, 13 anos, tão desgostosos da vida, porque muitas das vezes eles passam tanto tempo ouvindo alguém, né, citando algumas coisas, fazendo que algumas coisas desagradável é legal, desobedecer os pais é legal. Existem muitos influências aí que eles estão levando a nossa geração a desobedecer os pais, dentro da, diz assim, embaixo dos nossos olhos mesmo, né? A tal ponto de que os meninos tornam-se mais amigos e obedientes a eles do que aos pais. Aí depois nós ainda vamos reclamar, esse menino não me ama, eu dou tudo para ele e ele não me ama, não gosta de mim. Mas se ele é mais amigo de outra pessoa e nós não preparamos ele para no dia da dificuldade que vier, nós batemos de frente com ele, rapaz, e ele tem aquele senso de temor e de respeito pelos pais, não é? É natural hoje uma criança de 12 anos, quando você enquadra ele vai dizer, eu vou embora de casa, eu só vou ficar aqui enquanto der jeito, mas eu vou embora de casa. Por quê? Porque de repente na mente dele ele está maduro o suficiente para viver em outro ambiente e os pais não servem. Mas nós não nos preparamos para esse momento. Nós não imaginávamos que aquela criancinha com um sorriso tão lindo no colo, um dia chegar uma idade e nós iríamos ter que encarar o mundo dentro dele. Nós não pensamos assim. Se nós tivéssemos pensado um pouquinho mais, não é? Eu falo sempre isso.
se nós, em alguns dias, alguns anos atrás, imaginássemos que ia passar por algumas coisas agora, nós tínhamos dado algumas palmadinhas a mais, né? Nós tínhamos dito não algumas vezes, certo? Nós tínhamos deixado, muitas das vezes, de joelho no milho, não é assim? Antigamente fazia assim, meu pai tinha uma bainha de facão, já disse aqui, que ela era venenosa, a gente tinha medo dela. Então ele dizia, quem manda em casa aqui, né, ainda sou eu, respeita. E aí ficava com nó na garganta, vontade de falar alguma coisa, mas não falava. A mãe mesmo fala alguma coisa, chegava a sair água do canto do olho assim, mas não conseguia falar. Porque se falasse, a correção vinha na hora, respeito. Não, imagine se ela dissesse assim, faz alguma coisa, e nós por ignorância dizíamos assim, esse era suficiente para apanhar. Mas aí hoje os meninos, qual é coroa, qual é velho, não é assim? Rapaz, me respeita, agora nós estamos em outro momento. Só que entenda uma coisa, o ser humano continua sendo ser humano, tendo corpo, alma e espírito, e precisa ser cuidado. O que mudou, gente, foi a tecnologia, algumas coisas evoluíram, mas nós continuamos sendo ser humano, precisamos ser amados, ser cuidado, ser valorizado, o tempo todo está assim. Você quer ver uma coisa? Só para poder a gente ficar no tempo, eu citei isso, mas eu queria trazer para os irmãos, se nós queremos ter um coração seguro, protegido nos dias da adversidade, há um caminho, é único, não tem outro termo. O primeiro deles, olha só, está escrito em Efésios 6, a partir do versículo de número 10, vocês conhecem sobre as armaduras espirituais, né? Está lá, no demais, irmão meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vestir de toda a armadura de Deus. Está lá assim? Aí começa a descrever, né, capacete da salvação, e vai descrevendo as armaduras que precisamos. Por quê? Porque no dia, eu sempre tenho dito isso, vai chegar um dia que nós vamos ter que encarar o nosso eu de frente. Imagine, nós, servos do Senhor, na presença do Senhor, tendo que encarar aquele cidadão atribulado que era lá no mundo, lá por alguns dias. E você vai ter que vencer o seu homem do passado durante um tempo, até ele dar uma acalmada e você caminhar de novo, né? Mas é isso, nós vamos ter que encararmos muitas das vezes a nossa ignorância. E nesse dia, se nós não fortalecemos a nossa volta a um muro de proteção na oração, na palavra, no jejum, ou distante de algumas coisas, como é que vai ser? Acostuma-se que em meio à dificuldade, nós ligamos até para os profetas, profeta de Deus, me socorre aqui. E o profeta é tão bom que, se brincar, ele ainda faz uma oração por telefone. Nós fizemos muitas das vezes, para acalmar o coração de quem está do outro lado, nós fizemos muitas das vezes. Só que aquela oração, naquele exato momento, gente, não funciona como deveria. Sabe por quê? Porque ali esse inimigo, naquele dia, não encontrasse espaço. Você está entendendo? Então imagine nós casados, abençoados, família, né? Todos os dias vocês sabem, nós sabemos o que tem que fazer, né, para cuidar da esposa melhor. A esposa sabe muito bem o que tem que fazer para cuidar do esposo. Só que aí tem dia que nós paramos, rapaz, a mulher sabe o que quer, deixa ela se virar com a vida dela. Não é assim? Aí vai deixando. Aí daqui a pouco acontecem algumas coisas, e aí nós vamos falar quem? Jesus, entra com providência aqui, meu Senhor. O inimigo se levantou dentro da minha casa. Mas não foi o inimigo não, irmão. Foi nós que fomos abrindo a porta, foi nós que fomos alimentando algumas coisas. Foi dias que nós deveríamos, quem sabe, até pedir perdão e orar juntos. Nós não fizemos isso. Teve dias que era para a gente, ao invés de manter aquele orgulho, nós simplesmente dizer, não, peraí, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que eu preciso fazer isso. E nós se curvar diante da situação, para que a presença de Deus, que a graça de Deus viesse continuar cuidando. E nós simplesmente achamos que, né, Deus está no controle de todas as coisas, então eu vou fazer o que quer. Não, meu irmão, vamos tentar, sabe, cuidar das nossas vidas, proteger as nossas vidas, porque no dia da adversidade, se esses muros de proteção não estiverem erguidos,
sabe, o inimigo vai entrar para lá e para cá. Muitas das vezes nós não vamos conseguir, sabe, sair de certas situações. Vocês sabem muito bem disso, como as coisas têm acontecido. Então nós precisamos a cada dia, irmãos, a cada dia, voltar a nossa atenção. Nós chegamos até aqui, enfrentamos alguns obstáculos já para ir até agora aqui. E tem deles que chega a dar um frio na barriga, né? Tem deles que não é só um frio na barriga, não, dá dor de barriga mesmo. Tem deles que tira a nossa apetite, tira o sono. Tem deles que vem mesmo parece que para testar mesmo se nós ainda estamos vivos, porque a vontade muitas das vezes é de quê? Morrer. Não é assim, gente? Não é assim que acontece? Por isso, nessa noite, sabendo que o vento que soprou agora, hoje, ou não soprou ainda na vida de alguns, ele vai soprar de novo. Então é hora de nós fecharmos a porta. Lembra o texto que nós lemos? Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, ou as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a casa sobre a rocha. E aí veio vento, chuva, deu contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. Oh, glória, essa rocha é Jesus. Jesus tem conselhos de vantagem para as nossas vidas. Mas muitas das vezes nós não queremos seguir essas orientações de Jesus, conselho de Jesus. Tem horas que, se brincar, gente, nós temos até vergonha de algumas coisas do Senhor. Só que no dia da dificuldade, quando falta as forças, os amigos se vão, porque tem dia que nem o celular do amigo, sabe, você liga, está na caixa, ou não chama, alguma coisa, e naquele dia eu tenho certeza Jesus vai estar lá para cuidar das nossas vidas. Glória! Com certeza a mulher tem um outro equilíbrio psicológico, mental, muito mais além do que a gente, Josué. As mulheres, elas conseguem encarar qualquer dificuldade, mesmo chorando. Deus, ao criar o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele quis fazer alguém para estar ao lado, e ele vai criar alguém com as qualidades que o homem não tem, para completar a vida do homem. Eu sempre tenho dito isso. Elas têm as dificuldades dela, mas eu vou dizer, qualidades é que não faltam. E ai de nós, ai do nosso lar, da nossa família, se não fossem as mulheres que Deus tem abençoado as nossas vidas, as nossas famílias com elas, para cuidar das nossas vidas. Oh glória! Por isso que Salomão escreveu, ao falar dessa pessoa, dessa peça fundamental para a família, dizendo que fazenda, propriedade, bens, bênção, o homem pode até herdar de alguém, dos pais, pode até conquistar, mas ele diz, mas a mulher, ela é bênção de Deus, ela vem do Senhor. Oh glória! E ele vai descrever dizendo, olha só, mulher virtuosa, o seu poder, quem o achará? O seu poder excede até dos rubis, é muito valioso, é muito caro, sabendo que esse lar, esse ambiente, ele não tem condição de caminhar sem essa peça fundamental. Eu sempre tenho dito isso, já citei algumas vezes, alguns irmãos falaram, eu já me ouviram falar isso, às vezes, nos dias de alguma adversidade, se você não estiver bem com a sua esposa em casa, meu irmão, você não vai conseguir nem trabalhar. Não vai, eu falo isso por experiência própria. Eu quero nem saber quem está certo, eu quero pedir perdão, eu quero me desculpa, dá um abraço, olha por mim aqui algumas vezes. Por quê? Porque entenda uma coisa, esse é um ambiente nosso, aonde Deus, a palavra do Senhor diz que aonde há unidade, Deus derrama a bênção, Deus envia a bênção, Deus entra com ação. Imagine, a própria palavra do Senhor diz que se dois concordar acerca de qualquer coisa referente ao reino do céu, Deus faz acontecer. É por isso que hoje, uma das maiores investidas na atualidade é justamente nosso lar, nossa família. E tem hora que parece que nós esquecemos disso, gente. Nós esquecemos disso com muita facilidade. Esses muros que vai nos guardar a nossa vida, o nosso lar, a nossa história. Eu tenho certeza que todos que aqui estão almejam para a família, para a sua vida, dias melhores. Mas esses dias melhores só serão possíveis se hoje, aqui agora, a partir de agora, nós tomarmos cuidado, protegemos a nossa vinha, a nossa vida mesmo como
como deveria. Senão, o que vai acontecer? Lá na frente alguém vai tentar atrapalhar e prejudicar a nossa história, a nossa caminhada. Teria muitas coisas para compartilhar, mas o tempo não vai. Por exemplo, nós temos aqui alguns pontos sobre fortalecimento espiritual, relacionamentos saudáveis, autocontrole, e saúde mental, que é uma das coisas do problema. Todos nós estamos desgastados, às vezes não fisicamente, quanto achamos que estamos, mais mentalmente, psicologicamente. Todo mundo, eu falo sempre brincando no colégio, todo mundo está ligado, um mais, outro menos, mas todo mundo está nesse desgaste emocional, que nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos saber que nós somos seres humanos, comum, limitado, falho, e precisamos de auxílio. Não tem jeito, não tem dia que você vai precisar simplesmente deitar no cantinho e ficar quieto. Glória, para que algumas coisas, para que Deus venha de novo. Tem dia que você vai dobrar o joelho diante do Senhor e não vai precisar falar nada, você só vai ficar quietinho, porque a palavra do Senhor diz que nessa hora o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh glória, oh glória, aleluia. Então nós precisamos entender que nós somos essas pessoas que precisamos, que vamos nessa caminhada passar por dificuldades e precisamos cuidar. Verdade. Quantos conselhos fantásticos nós damos a algumas pessoas. Eu lembro que um dia, conversando com um rapaz, ele passou por uma dificuldade mesmo, e ele entrou numa crise familiar, e tem coisas que tem hora que não é bom nem a gente aconselhar naquele formato. Eu disse para ele: faz isso não. Ele estava pensando em passar uns dias. Não, estou chateado com a esposa, eu vou para a casa da minha avó, vou ficar uns dias lá. Imagine agora, se junto já está com problema, aí o cidadão ainda vai para longe da esposa em meio a uma turbulência. Olha, imagina aí. Aí eu citei para ele assim, disse: meu garoto, presta atenção, não faz isso não. Porque se você tomar algumas atitudes chateadas agora, você pode cometer erros e essa situação ficar irreversíveis. Não pague para ver não, o inimigo não brinca, o inimigo está doido para destruir. E naquele momento de chateação dele, ele disse: eu vou pagar para ver. Eu dou muito, eu vou pagar para ver. Esse rapaz não ficou 30 dias, cometeu um pouco de cerco, aprontou mais algumas coisas, e depois de algum tempo, já tudo separado, destruído, a esposa casada com outro cara, ele já casado já pela segunda, terceira vez já, aquela coisa toda. Aí eu chamei ele para conversar. Lembra daquele dia? Era só você ficar em casa, muita coisa teria mudado. Você percebe como são as coisas? Tem às vezes um conselho, às vezes é simplesmente um momento que alguém diz: não, senta e fica quietinho aqui, só 5 minutinhos. Isso pode mudar a história, gente, isso pode mudar a vida. Mas aí nós, às vezes, não estamos habilitados a ouvir algumas vezes. Às vezes os sentimentos, não conseguimos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí tomamos atitudes diante dessa situação. E as consequências? As consequências são desagradáveis, nós vamos ter que arcar com elas. Não é assim que acontece? Por isso que, como igreja do Senhor, nós precisamos voltar a nossa atenção todinha para esses conselhos, para essas orientações de Jesus, que Jesus orienta para nós nesses dias como família. O que a palavra diz, e nós abraçarmos isso, colocar como prática de vida, porque assim a palavra diz que se nós colocarmos isso como prática, o que acontece? A dificuldade vai vir, mas nós vamos estar alicerçados. Não tem coisa melhor, gente, do que em meio a alguma situação você está com o coração confiante. Não, Deus vai entrar com providência. Hoje, o vento sopra, a dificuldade está vendo, mas existe um Deus no céu que para Ele não existe o impossível, não é? Porque tem dia que vem da dificuldade. Você quer ver alguém está enfermo? Surgiu uma doença, nem diagnosticou ainda, não tem um diagnóstico, mas pelos sintomas pode ser uma doença grave. Aí alguém disse: rapaz, fulano morreu desse jeito aí. O cara já está ruim, imagina ouvindo uma coisa dessa. Aí vai no médico. O médico hoje parece que eles não estão tendo ética profissional não. Antigamente o médico, para citar alguma coisa, ele só falava com convicção, como é que fala? Com exames, com resultado de exames. Hoje não, o médico já está dizendo: acho que tem que fazer um exame, porque segundo os sintomas está parecendo que é isso. E se for esse problema, pode causar isso e mais isso. A pessoa sai do consultório destruída para casa. Não é assim? Aí nessa hora o problema fica sério. Porque se o médico está dizendo, quantas são as pessoas que o médico disse:
baseado com a minha experiência, essa situação aí, já vi pessoas que não durou 6 meses. Olha que coisa. Aí o cidadão vai vir para casa como? Você percebeu, moços? Só que nós, se tivermos o nosso coração alicerçado no Senhor, você vai tranquilo, doutor. Mas existe um Deus no céu que para Ele não existe nada, sabe, impossível o alcance dele. Ô glória! Aí você agora vai fazer o quê? Vai alicerçar na sua rocha, no seu lugar de referência. Mas se não tiver esse lugar de referência, se nós não tivermos um relacionamento próximo com o Senhor, se nós não tivermos essa garantia em nosso coração, como é que nós ficamos? Nós ficamos desesperados. É por isso que logo após um diagnóstico ou alguma situação, é natural muita gente entrar em crises depressivas, e aí as consequências são desagradáveis. Por quê? Porque o coração não está alicerçado, não existe um refúgio, não existe um abrigo, não existe um lugar de segurança. E quem é esse lugar? Jesus é o nosso abrigo. Salmo 46, verso 1 diz que Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Glória! Imagina, no limite da dor Ele vai chegar trazendo alívio, trazendo paz, mudando a nossa história. Glória seja dado o nome do Senhor. Por isso nessa noite, igreja do Senhor, o que Deus tem colocado ao meu coração é justamente essa preocupação, porque nós estamos sofrendo e vamos continuar em meio a batalhas. Passa um problema, vem outro, passa uma dificuldade, vai vir outra, mas para cada batalha requer, vamos dizer, ferramentas, requer, vamos dizer, armaduras diferentes, e nós precisamos buscá-lo. Sabe por quê? Porque nós não vamos, em hipótese alguma, desistir de lutar pela nossa família, pela nossa história. Nós vamos desistir de lutar pela nossa salvação. Nós vamos desistir de lutar para estarmos com o Senhor eternamente. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então fortalecer agora, vamos dizer, fortalecer os músculos e encarar a realidade da vida de todos os dias. Nós precisamos nos preparar. Quantas são as pessoas que do nada desistem das coisas, dos sonhos, dos projetos? Se bateu na porta 3 vezes e alguém não abriu, ele já... Não é para mim, isso não é para mim. Não é assim? Não, já tentei demais, não vou conseguir. Não tenho capacidade, todo mundo tem inteligência, muita gente está resistindo, e sendo que nem ela mesmo conhece o potencial que Deus colocou na vida dela. Mas essa noite, eu queria encerrar com a oração, e nessa oração eu queria que você pedisse ao Senhor, que viesse renovar as suas forças, abrir os seus olhos espirituais, e ver dar condição para a gente edificar, sabe, muros em volta da nossa vida, da nossa história, da nossa família, sabe, para que quando o inimigo vir bater na porta, glória, vai estar com a porta fechada e o Espírito Santo vai estar dentro, morando na nossa vida. Glória. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Você vai ter liberdade para falar com o Senhor. Você pode ficar à vontade, pois a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, Ele se faz presente. E Ele é fiel para com a sua palavra, então Ele está aqui nessa noite. E todos nós viemos por causa dEle. Então não fique com vergonha, de falar com o Senhor porque alguém está do seu lado. Não, a pessoa que está do seu lado também quer Jesus. A pessoa que está do seu lado também quer falar com o Senhor. Então tenha liberdade para falar com o Senhor. Glória! Hoje eu nem vou pedir alguém para cantar agora, só para você ficar bem tranquilo, porque tem hora que às vezes o hino é entoado e nós viajamos na letra do hino, que não conseguimos direcionar a nossa oração. Então vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, vamos começar a falar com o Senhor. Tenha liberdade.